Olá, hoje vamos dar prosseguimento às nossas aulas sobre distúrbios ácido-básicos e vamos falar hoje sobre o sistema tampão. Bem, então o que vocês têm que entender? Nosso corpo, a todo momento, ele está produzindo ácido, ou seja, prótons, né? Então, os hidrogênios. A todo momento, nosso corpo está liberando hidrogênio. Ou seja, à medida que há respiração celular, vai liberar gás carbônico, esse gás carbônico vai se ligar com a água vai produzir o ácido carbônico, lá no final esse ácido carbônico vai se dividir em bicarbonato e hidrogênio e prótons, né? Também você vai liberar ácido na hora que você faz a quebra dos aminoácidos, em que você vai liberar o ácido sulfúrico, logo depois na fórmula o ácido sulfúrico vai se dividir em duas moléculas de hidrogênio, ou seja, prótons, ou seja, ácidos, e mais o sulfato. A todo momento, nosso corpo está liberando ácido. Outro exemplo que nós temos aqui da liberação de ácido, quando o ser humano faz muita atividade física, vai haver uma produção pelas células musculares do ácido lático, que vai ser liberado também na circulação. Outro exemplo que a gente pode ter também de produção de ácido, que não é de uma forma endógena, mas é de uma forma exógena, ou seja, nosso corpo vai receber esses ácidos, pode ser através da ingestão, que é o caso, um exemplo para vocês, do ácido acetil salicílico, né? Então, também isso vai acabar sendo metabolizado em mais prótons. Ou então, se o indivíduo ingerir metanol, né, no final do metabolismo do metanol, esse metanol vai se transformar em ácido fórmico. Ou seja, então, a todo momento, o corpo está sofrendo desafios que ele vai ter que lidar com essas cargas ácidas, tá? Não só com as cargas ácidas, mas também as cargas básicas, mas principalmente as cargas ácidas. E como é que o organismo se porta frente a esses desafios? O que ele faz para poder resolver com essa carga ácida ou básica que ele pode receber a todo momento? Bem, o organismo tem basicamente 3 linhas de defesa para essas flutuações do pH, para essas flutuações do hidrogênio, para essas flutuações das cargas de prótons, que é: a primeira linha de defesa seria o sistema tampão, a segunda linha de defesa seria o sistema respiratório e a terceira linha de defesa seria o sistema renal. Sendo que o sistema tampão, ele é a primeira linha de defesa porque ele atua de maneira imediata, só que ele não é tão efetivo. A segunda linha de ação é o sistema respiratório. Ele tem uma eficácia um pouco maior que o primeiro, mas demora um pouco mais, em torno de minutos. E, por último, o sistema renal, que ele é o mais efetivo de todos, só que demora mais tempo, uma resposta mais elaborada, que vai demorar em torno de 5 dias. Então, vamos tentar exemplificar o que nós estamos falando aqui. Vamos colocar aqui 2 sistemas. Vamos colocar aqui um frasco de Becker, que vai ter uma solução, um líquido. Esse líquido vai ter prótons, ou seja, ele vai ter uma carga ácida, vai ter uma concentração de hidrogênio, vai ter um pH de 7,4. E essa solução aqui, ela tem aproximadamente 11,4 litros. Agora nós vamos colocar aqui um outro sistema, um sistema biológico, que também vai ter uma carga de prótons, né? Um ser vivo aqui. Vamos representar esse ser vivo como uma raposa. Esse ser vivo também vai ter aproximadamente 11,4 litros. Também vai ter prótons, vai ter hidrogênio, consequentemente vai ter um pH também igual ao outro de 7,4. Agora, o que a gente vai fazer com esses 2 sistemas aqui? Em ambos os sistemas, nós vamos fazer um acréscimo de uma solução ácida, vai ser o HCl, né, o ácido clorídrico. Em ambos os sistemas aqui, tanto no frasco com essa solução que tem hidrogênio, quanto nessa raposa, nós vamos colocar 150 de ácido clorídrico. E o que vai acontecer com esses 2 sistemas? Vamos observar aqui. Imediatamente depois da introdução dessa solução de ácido clorídrico, o pH da solução do frasco de Becker, que tinha um pH de 7,4, imediatamente foi para 1,8, ou seja, reduziu drasticamente. Já o outro ser ali, que é outro sistema, que é um ser vivo, que é uma raposa, o pH dele, que era 7,4, igual ao pH do frasco de Becker, foi para 7,14, ou seja, uma variação bem pequena. Para um ser vivo, uma grande variação, o que vai fazer com que coloque em risco a vida desse ser vivo,
mas não foi tão baixo quanto 1,8. Se fosse 1,8, com certeza essa raposa iria falecer, né? Iria morrer de maneira instantânea. Mas não foi o que aconteceu. O pH dele variou, mas não tanto quanto no outro frasco. E por que isso aconteceu? O que foi que aconteceu com a raposa que não deixou o pH dela variar tanto? E a resposta é sistema tampão. E o que é o sistema tampão? Bem, o sistema tampão nada mais é do que o conjunto de moléculas biológicas que fazem com que não deixem haver essa mudança tão drástica, né? essa flutuação tão drástica nas concentrações de hidrogênio, na concentração de prótons. Só que agora eu vou fazer um outro gráfico que vai ilustrar a melhora da nossa resposta do que é sistema tampão. Então vamos só para recapitular o que eu acabei de falar alguns segundos atrás. Sistema tampão é composto por moléculas biológicas que não deixam que haja drásticas flutuações nas concentrações de pH. Mas agora, com um novo desenho que nós vamos fazer aqui, eu vou ilustrar isso de uma maneira que faça com que nosso conceito de sistema tampão seja melhorado. Então nós vamos desenhar aqui agora mais 2 frascos de Becker agora, tá? Então nós já sabemos que um frasco aqui, o do lado esquerdo, ele não tem sistema tampão, vamos chamar ele de frasco A, e o outro, o frasco do lado direito, o frasco B, ele tem sistema tampão. Ambos desses frascos, eles vão ter uma carga de hidrogênio, uma carga de prótons, ou seja, ambos vão ter um valor aqui de pH. Novamente, no primeiro sistema aqui, eu vou acrescentar uma carga ácida, ácido clorídrico. Então, esse ácido clorídrico vai fazer uma reação bioquímica e ele pode se transformar, né, de um lado para o outro. Ele pode se dividir em hidrogênio e cloro e depois esse hidrogênio e cloro também pode se unirem e fazer o ácido clorídrico. Do outro lado, também vamos acrescentar o ácido clorídrico. Só que aqui, nesse sistema B, né, nessa solução B, nós vamos ter aqui os sistemas tampão, que são essas moléculas aqui que eu coloquei. O que esse sistema tampão vai fazer? Bem, vocês podem verificar que aqui nesse sistema tampão nós vamos ter sistema tampão tanto com hidrogênio e vamos ter sistema tampão livre de hidrogênio. Ou seja, vamos ter sistema tampão protonado, ou seja, sistema tampão que tem hidrogênio, ou seja, sistema tampão ácido. E vamos ter moléculas de sistema tampão idênticas que não vão ter as moléculas de hidrogênio, que também são chamadas de forma básica ou não protonadas. Como vocês já tinham visto no exemplo anterior da solução comparada com uma solução com um sistema biológico, né, da raposa, que eu exemplifiquei para vocês anterior, na solução A, quando eu coloco o ácido clorídrico, esse ácido clorídrico vai fazer a reação bioquímica, vai se transformar em hidrogênio e cloro e, consequentemente e rapidamente, vai aumentar drasticamente a concentração de hidrogênio. Ou seja, o pH vai reduzir drasticamente. Já na solução B, as moléculas que não estão protonadas, ou seja, as moléculas do sistema tampão que não estão ligadas a hidrogênio, que são as chamadas formas básicas, não vão deixar que essa solução varie o pH de maneira muito rápida. Então, quando eu coloco o ácido clorídrico aqui dentro, ela não vai deixar que aquela reação que transforma cloro em hidrogênio faça com que esse hidrogênio fique livre na solução e aumente a concentração de prótons e, consequentemente, reduza o pH de maneira tão drástica quanto na solução A. Então, o que faz essas formas básicas? Essas formas básicas vão se ligar imediatamente às moléculas de hidrogênio, não deixando que essas moléculas fiquem livres e, consequentemente, diminua o pH. Então, agora a gente vai fazer um outro exemplo. Agora a gente só estava fazendo o acréscimo de soluções ácidas. Eu vou fazer o mesmo exemplo aqui de uma solução líquida sem sistema tampão. Continua sendo a solução A. Vamos colocar aqui a solução com sistema tampão, que é a solução B. Só que agora, em vez de nós acrescentarmos uma solução ácida, nós vamos acrescentar uma solução básica, que vai ser o NaOH, também conhecido como hidróxido de sódio, ou mais popularmente como soda cáustica. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos acrescentar
esse hidróxido de sódio na solução sem sistema tampão. Quando eu acrescento hidróxido de sódio, de uma maneira simplória, no final da reação química, ele vai liberar a hidroxila. E essa hidroxila vai se ligar com o hidrogênio que está livre, né? E vai diminuir a carga livre de hidrogênio, vai diminuir a concentração de prótons e, consequentemente, vai reduzir o pH. Só que o sistema tampão tem uma coisa muito importante, que é a reversibilidade. Eles são moléculas que têm ligações reversíveis. Então, o que o sistema tampão vai fazer para que não haja uma grande variabilidade, uma grande alteração, uma grande flutuação na concentração de hidrogênio, já que o radical hidroxila está consumindo o hidrogênio, se ligando ele e formando água. O sistema tampão vai ter a reversibilidade de agora, em vez dele puxar hidrogênio, ele vai liberar hidrogênio. A forma ácida do sistema tampão, a forma protonada do sistema tampão, a forma que está ligada a hidrogênio, ela vai liberar hidrogênio na solução B para que o pH não varie tão grandemente. Então, depois de tudo que eu mostrei para vocês, primeiro eu tinha falado para vocês que sistema tampão são moléculas, né, é composto por moléculas biológicas que têm a função de evitar as flutuações drásticas na concentração de hidrogênio. Agora nós vamos melhorar, depois desse esboço aqui, com essas soluções com o sistema tampão e sem sistema tampão, em que a gente acrescentou tanto soluções ácidas quanto básicas, nós vamos melhorar o nosso conceito. Nós vamos dizer que sistema tampão é composto por moléculas que têm uma função especial, que é exatamente evitar a flutuação tão drástica da concentração de hidrogênio, porém, ele tem uma capacidade tanto de capturar quanto de liberar os prótons. Ele vai trabalhar com reversibilidade. Dependendo da concentração de prótons, ele vai fazer ligação com o próton ou então ele vai liberar próton. O sistema tampão ele é reversível. Ele tanto vai trabalhar para um lado, liberando próton, quanto ele vai trabalhar para o outro, que é se ligando a prótons. Depois de ter mostrado para vocês como o sistema tampão trabalha para evitar as flutuações importantes da concentração de hidrogênio, eu vou explicar para vocês agora exatamente por que existe o sistema tampão. Por que é tão importante esse sistema tampão para que ele age de maneira tão rápida, evitando as variações bruscas do pH. Como vocês bem sabem, o nosso corpo depende do perfeito funcionamento do sistema enzimático. E as enzimas nada mais são do que proteínas especializadas. E as proteínas são muito sensíveis às variações de temperatura e pH. Essas variações de temperatura e pH podem alterar a conformação nativa das enzimas, das proteínas. E nós sabemos que as proteínas, as enzimas, para elas desempenharem as suas funções de maneira correta, da maneira adequada, como ela foi programada para funcionar, ela necessita manter a sua estrutura, a sua conformação tridimensional. E essa forma tridimensional das proteínas, ela é dada devido à interação entre os aminoácidos que formam as proteínas. Trocando em miúdos, a proteína tem uma forma, essa forma é dada pela interação dos aminoácidos, e para a proteína desempenhar a sua função da maneira que necessita, ela precisa que a sua forma nativa, que a maneira como ela foi desenhada, de maneira tridimensional, seja mantida. Se essa forma não for mantida, vamos dar um exemplo aqui, faz de conta que uma proteína deveria ter um formato de um prisma, mas devido à alteração do pH, né, devido à alteração na concentração de hidrogênio, ela não tem mais a forma de um prisma, ela tem a forma de um cubo. Então ela não vai funcionar. Essa proteína não vai ter mais as suas funções que deveriam. Ela vai estar desnaturada. Então nada mais é do que a alteração tridimensional da proteína ou da enzima. Logo, se eu não tenho proteínas que funcionam direito, se eu não tenho enzimas que desempenham a sua função corretamente, eu não tenho vida. E daí a grande importância dos sistemas tampão. A grande importância de manter a concentração de prótons, de manter a concentração de hidrogênio, de manter o pH o mais próximo possível do pH
normal. Com isso eu finalizo a segunda aula de distúrbios ácido-básicos e espero vocês na terceira aula. Até a próxima.